E aí pessoal, quem fala é o André. Hoje eu vim trazer para vocês a melhor placa-mãe para Ryzen 3000 e 5000 que você nem conhece. Eu estou falando da B500 SD4. Essa plaquinha aqui é hoje uma das melhores opções para o seu Ryzen 3000 e 5000, mesmo você nunca tendo visto ela na vida. Ela é também hoje um dos melhores, se não o melhor, custo-benefício que a gente tem no mercado. Ela só tem um probleminha. Que diabo de marca é essa? Mas que porra é essa? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa fabricante, também sobre essa placa, a gente vai fazer o unboxing dela, eu vou mostrar para vocês as especificações dela que tornam ela uma excelente opção e também comparar com algumas opções que a gente tem no mercado para vocês também tirarem suas conclusões se ela vale ou não a pena, certo? Então se gostar do conteúdo, não esquece de se inscrever no like, ativar o comentário, compartilhar o sininho e roda a vinheta. Então o que acontece? Eu já comprei ela faz um tempo, ela já está comigo há quase um mês, mas eu não tive tempo de montar ela. E eu paguei nela R$420. Na época o dólar estava 5,20, coisa assim. No dia que eu tô gravando, o dólar tá 4,92. Então ela vai sair ainda mais barata. Ela não é hoje a opção mais barata que a gente tem no mercado, mas é sem dúvida um dos melhores custos-benefícios. Hoje em dia a gente acha algumas placas A320 da Soyo, por exemplo, ou B450 da Maxum, que são mais baratas do que ela, mas não oferecem o que essa aqui oferece, certo? Para começar pelo chipset, a gente está falando de um chipset mais avançado, o B550, com suporte a PCI Express 4.0, o que a B450 e a A320 não tem. Eu encontrei ela quase que por acaso, fuçando no AliExpress durante as promoções. Eu achei as características dela muito interessantes, até estava duvidando do preço e tudo mais, mas resolvi arriscar para trazer um conteúdo diferente para o canal. Na hora, eu nem pesquisei sobre a marca. Quando eu vi, eu pensei que era só uma daquelas marcas que surgem do nada no AliExpress, que eles só pegam um produto white label, né, e colocam a marca deles. Mas, depois que eu pesquisei, parece que esse não é o caso. Ela é uma fabricante legítima. Essa marca ela existe desde 1989 e ela faz hoje, desde placas-mães, a placa de vídeo, até notebook, tablet, computador all-in-one. Então eles estão muito presentes no mercado e a gente nunca ouviu falar delas por um motivo bem simples. Eles eram focados no mercado interno da China. Não sei se eles não podiam, se eles não queriam vender para o mercado externo, mas eles não trabalhavam no mercado externo, só internamente. Durante as pesquisas, o review mais antigo que eu achei foi da Tech Power Up de um produto de 2008, uma placa de vídeo 8600 GS ou QS, alguma coisa assim. Desde 2008 eles já estavam fazendo review deles, em acho que 2012 eu também achei um review também da Tech Power Up da placa-mãe Z77. Então eles já estão há bastante tempo no mercado fabricando peças para computadores, a gente só nunca teve acesso a eles. Mas chega de papo e vamos fazer o unboxing dela para ver o porquê que ela é tão interessante assim. Até que enfim. Bom, então vamos fazer o unboxing dela. Vamos começar aqui pela caixa, que a gente tem que destacar que é uma caixa bastante profissional. Para quem está acostumado a comprar kit Xeon, que vem numa caixa de papelão, ou até mesmo as RX 580 da vida aí, que também vem numa caixinha de papelão simples, é uma caixa extremamente bem trabalhada, dá até para colocar na prateleira ali tranquilo. Aqui a gente tem suporte a Zen 3, e também suporte a PCI Express 4.0, que é característico das B550. E aqui ele também fala que suporta a Ryzen 2000. Talvez tenha que fazer alguma atualização de BIOS, uma troca de BIOS, na verdade uma regressão de BIOS, não sei. Ou para colocar o AM4 aqui, o Zen 3, a gente tem que atualizar a BIOS, ainda não sei. Mas a gente vai testar. E dos pontos interessantes é que na página da Honda, lá você consegue achar os drivers dela. De novo, para quem está acostumado a comprar e trabalhar com kit Xeon, isso é sim um ponto positivo, apesar de parecer banal. Por exemplo, o kit Xeon da Crisley, que é uma fabricante grande de placas para X99, X79, eles basicamente não têm nem site. Então é difícil você achar um driver para atualizar. No site deles tem. Pode parecer banal para quem compra peças no Brasil e tudo mais, marcas reconhecidas, mas para as marcas que a gente não conhece, isso realmente é um ponto positivo. Então, aqui você pode notar traços dessa característica que eles só trabalhavam com o mercado interno. A caixa aqui não tem basicamente nenhuma informação em inglês. Então, tudo chinês. Complicou. Aqui.
caixinha simples, espelhinho, um cabo SATA, um manual de instruções, também todo em chinês. E aqui a nossa plaquinha, embalagenzinha padrão. Comprei a versão branca dela, que é bem bonita. Tinha comprado também um water cooler branco, mas não me entregaram. Então vai ficar todo diferente aí com as peças em preto que eu tenho. Também não tenho um gabinete branco, então me lasquei. Mas foi a única que eu achei na época. Então vamos lá. Quais são os diferenciais dessa placa? Tem aqui 4 fases de alimentação para o CPU, 2 caso você use, por exemplo, um Ryzen 4600G ou 5600G, talvez até 3600G, acho que tenha uma placa de vídeo integrada. Então a gente tem fase de alimentação também, o controlador de memória também fica aqui em cima. E a gente tem dissipador nos VRMs, um dissipador aqui de alumínio, parece ser, muito interessante. Uma entrada PCI Express X16, essa aqui de cima é a PCI Express 4.0, a gente tem mais uma aqui, que é X4, e aqui a gente tem uma X1 ainda. A gente tem aqui um dissipador em cima do chipset também. Parece que tem até um LEDzinho aqui, ó. Vai! Aqui atrás a gente tem umas conexões bem simples. A gente tem aqui aquele conector para teclado e mouse antigo, uma entrada HDMI, VGA, DVI, se eu não me engano, 4 entradas para USB, entrada RJ45 para internet e os plugs aqui do áudio. Eu sou das antigas, eu gosto de muitas conexões USB, muitas. Hoje a gente nem usa tanto, já está tudo na nuvem. Mas antigamente um dos detalhes que faziam diferença era a quantidade de conexões USB. Eu ainda gosto de pelo menos umas 8, porque, por exemplo, aqui a gente tem mouse, teclado, caixinha de som e aí sobra só um USB aqui. Se a gente colocar, por exemplo, um HD externo aqui que fique sempre conectado, já não tem mais nenhum conector USB. Eu acho isso aqui um ponto negativo dela, mas é algo comum em placas de entrada. E aqui está um dos diferenciais dela. 4 slots de memória. A maioria das placas que você encontra, B550, até mesmo A320, A320, se não me engano, só tem 2, não consegue ter mais que isso. A B450 talvez até tenha mais. Mas essa foi uma das poucas que eu achei com 4 canais de memória. Então, por exemplo, se você for fazer um uso mais profissional, você consegue colocar aqui 64, 128 GB de memória. Porra! Tudo isso? E a gente vai ter um desempenho ainda melhor. Socket aqui é M4, já vem aqui com o suporte para o cooler. Aqui a gente tem o Armor, né? Essa armadura que eles chamam aqui, essa proteção no PCI Express e também essa proteção aqui nas memórias. Bem legal. Aqui a gente tem apenas 4 conectores SATA, que eu também acho pouco. E a gente tem aqui um conector NVMe. A descrição da placa fala que o NVMe também suporta PCI Express 4.0. Então você poderia usar um SSD mais moderno. Porém, aqui na placa ele está falando que NVMe PCI Express Gen 3 X4. Esse Gen 3 indica que ele é o PCI Express 3.0 e não 4.0. Um slot 4.0 estaria indicando aqui Gen 4 X4. Então eu achei bem estranho e eu não tenho nenhum SSD que seja Gen 4 aqui para testar. Eu só tenho Gen 3, então eu não vou conseguir tirar limpo se isso aqui realmente trabalha nessa velocidade. Mas eu comprei aqui um processador Ryzen 5600, então a gente vai conseguir extrair o PCI Express 4.0 a partir do processador. E também tem uma placa de vídeo PCI Express 4.0 para testar nele, que a gente vai poder saber se ele consegue extrair ou não o 4.0 daqui. Pelo chipset, é bem provável que sim, não tenha nenhuma dor de cabeça quanto a isso, mas é um teste que a gente vai fazer. Agora que a gente já deu uma olhadinha nela, vamos guardar ela aqui e vou mostrar para vocês algumas opções que a gente tem em relação a ela e por que ela é tão interessante. Opa, olha aqui de novo, Melhor do Futuro. Joel! Se você já me viu antes, quer dizer que você sabe que quando eu apareço é porque deu alguma bosta, certo? Mas, excepcionalmente dessa vez também. Eu já montei o PC e acho importante trazer algumas informações aqui nesse vídeo. Tiveram algumas atualizações ali que caberiam num vídeo próprio só deles, mas eu, sabendo dessas informações e o vídeo não estando no ar ainda, não ficaria com a consciência tranquila soltando um vídeo que eu falo tão bem da placa
sabendo que existem alguns percalços aí que a gente tem que prestar atenção. Então vamos lá. Primeiro, a BIOS dessa placa é uma porcaria. De longe, é uma das piores que eu já mexi. Eu já vi em outros vídeos, ela tem aquela BIOS Wi-Fi e tudo mais. A minha veio com aquela BIOS azul e cinza, velha, sabe? Tem as mesmas opções, mas a BIOS é uma porcaria. Ela é toda zoada. Tem um monte de opção nessa BIOS que simplesmente não funciona. Placas da Soil e da Maxon, por exemplo, tem BIOS muito mais simples e direta de mexer, com a opção ali de XMP, que você só ativa e desativa. Nessa placa aqui é tudo mais complicado, mais diferente, mais difícil de mexer. Quer dizer que não funciona? Funciona normal também, só que se você quiser mexer na BIOS, você vai ter mais probleminhas ali. Por exemplo, ele não tem um XMP que você só vai lá e ativa, mas dá para fazer o overclock da memória também. Segundo e mais importante, e aqui começa uma saga. Senta que lá vem a história. Eu fui montar o computador, peguei as memórias Cuso, baratinhas, que eu tinha comprado no AliExpress também. Fui lá, montei, coloquei ali primeiro, terceiro slot para fazer o Dual Channel, liguei, tela azul. Tentei de novo, tela azul, tela azul, tela azul. E aí eu já não sabia o que estava dando errado. Foi a primeira coisa que eu vou testar, memória, e foi dito e feito. Peguei a memória da Asgard, coloquei ali primeiro, terceiro slot, funcionou perfeitinho, Dual Channel, tudo mais. Falei, ó, tem problema na memória. E aí eu entrei em contato com o vendedor da memória. Os 15 dias, tanto da placa quanto da memória, já tinham passado. Então não tinha como pedir reembolso ali. Mas no anúncio da Cuso lá disse que é garantia vitalícia. Então eu podia pedir a garantia a qualquer momento. Aí entrei em contato com o vendedor falou, isso aí quem resolve é o AliExpress. Aí o AliExpress falou, não, isso aí quem resolve é o vendedor. E aí eu entrei em contato com o vendedor e falei, olha, o AliExpress falou que é com você. Falei, então manda pra mim um vídeo provando que a memória não tá funcionando. Falei, tá bom. Fiz um vídeo simples, rápido, ó, tela azul, mandei pra eles. Falou, vou encaminhar pro setor responsável, o setor responsável entrou em contato comigo e falou, ó, isso aí não prova nada. A gente precisa de um vídeo que prove que a memória não tá funcionando. Eu falei, é? Tá bom. Vou fazer um vídeo, fiz um vídeo com um inglês perfeito, na minha opinião, que eu só não vou replicar aqui porque eu já gastei. Aí falei, ó, vou usar só o primeiro slot da memória para provar para vocês que não tem nada com a placa. Peguei o primeiro pente da Cuso, encaixei, pau. Segundo pente da Cuso, pau. Primeiro pente da Asgard, funcionou. Segundo pente da Asgard, funcionou. Falei, ó, tá aí. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou provar no reverso, vou fazer a prova real aqui para você. Primeiro pente da Asgard, funcionou. Segundo pente da Asgard, funcionou. Falei, ó, a placa está funcionando. Coloquei ali primeiro pente da Cuso, pau. Segundo pente da Cuso, pau. Falei, olha, está aprovado, certo? Você duvidou de mim? Tá aprovado ali. Mas aí eu já tava me sentindo, esse cara duvidou de mim, eu já provei que eu tô certo, agora eu vou partir pra humilhação e vou fazer tudo de novo, agora no segundo slot, pra eles não terem o que reclamar. Primeiro pente da Cuso no segundo slot, funcionou. Funcionou. Terceiro slot, funcionou. Quarto slot, funcionou. A Cuso só não funciona no primeiro slot. A Asgard no primeiro slot, boa. Segundo, terceiro e quarto, boa. Ela não aceita pente ruim no primeiro slot. Aí eu já falei, falou, o pessoal ali da memória, que já não tinha mais o que conversar com eles. Entrei em contato com o pessoal da placa. Aí, antes disso, eu fiz alguns testes ainda a mais e eu vi ali que eu conseguia fazer o overclock das memórias, mas quando tinha uma memória no primeiro slot, no caso da Asgard, porque só ela que funcionava no primeiro slot, o máximo que eu conseguia chegar era 3.100 MHz. Se eu usasse o da Asgard só no segundo e quarto slot, 3.600 normal. Cuso, segundo e quarto slot, 3.600 também. Mas quando eu colocava só a Asgard no primeiro e terceiro, ou as quatro, Asgard, Cuso, 3.100 era o máximo que eu conseguia. Peguei e mandei todas essas informações para o vendedor e falei, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Isso é uma característica da placa ou é um defeito dela? Se for um defeito, alguma coisa tem que ser feita. Aí, beleza. Eles me responderam, falaram, olha, a placa foi testada, já tiraram o corpo fora. A placa foi testada, tenta limpar o primeiro slot e ver se os pinos da placa estão bons. Os pinos, nesse caso aqui, são no processador, não são na placa. Falei, beleza, demorou alguns dias para conseguir fazer isso, mas eu fui lá, tirei foto dos pinos, tudo mais, tudo certinho. Não cheguei a limpar o primeiro slot, mas eu montei de novo ali, fui ligar e minha fonte foi pro saco. Arranjei outra fonte, fiz o teste e aí chegou em 3.600 no primeiro slot também. Mas o da Cuso não funcionava de jeito nenhum no primeiro slot. Consegui fazer funcionar 3.600 usando os 4 slots, ou 3.600 usando o primeiro e o terceiro slot, mas não consegui fazer ele aceitar o pente da Cuso no primeiro slot. Segundo, terceiro e quarto,
perfeito ainda. Aí entrei em contato de novo com o vendedor e falei, olha, nada de aceitar acuso no primeiro slot. E ele mandou uma resposta que eu não sei se eu não estava preparado, se eu não estava esperando, mas me pegou com as calças curtas. Se liga no que eles me mandaram aqui, e eu vou fazer uma tradução livre, peraí. Caro amigo, conversei com a fábrica e distribuidora, essa placa tem problemas de compatibilidade com memórias de frequência de 3.200 MHz ou acima, mas você consegue utilizar a placa normalmente a frequência de 2.666 MHz. Obrigado. O cara simplesmente meteu o foda-se e usa como dá. O que acontece? Eu não comprei direto do fabricante, então para mim isso aqui soa como o vendedor tirando o corpo fora. Então essa resposta já não é verdade porque funciona com pente de 3.600 MHz. Está funcionando agora nesse exato momento com pente de 3.600 MHz. Nos 4 slots. Então o problema não parece estar na velocidade da memória, e sim na qualidade dela. E aí isso não responde ainda se é uma característica da placa ou um problema da placa. Então, tirando todo esse absurdo de lado, a placa está funcionando, os 4 slots de memória a 3.600 MHz, mas o primeiro slot não aceita memória chinfrim. Não sei se isso é defeito ou se é característica da placa, certo? Então tem que ficar esse alerta aí para vocês. Feito esse anexo enorme, bora para continuar o vídeo. Vamos ver aqui algumas opções que a gente tem em relação à B550. A mais barata que a gente acha no mercado hoje, não tem uma garimpada tão grande não, mas essa aqui parece ser realmente a mais barata. A Soyo A320 está saindo R$308. A gente está no finalzinho da promoção ali de Dia das Mães, então se você conseguir aplicar um cupomzinho ali, talvez você chegue ali até 280, 270, talvez pagando no boleto. O que é disparado o melhor valor que você vai conseguir pagar numa placa que aceite os Ryzen. Porém, essa placa aqui só é recomendada ali até um Ryzen 3600 e não muito além disso. Primeiro porque as fases de alimentação aqui são menores, né? São menos fases de alimentação. A gente não tem nenhum dissipador aqui em cima do VRM. A gente tem aqui o PCI Express X16, tem até um conector aqui M2, né, para SSD NVMe, mas a gente não tem o segundo slot aqui, mas esse chipset aqui só aceita PCI Express 3.0, ele não aceita PCI Express 4.0. Essa placa aqui também, ela só suporta até 2800, talvez você consiga ali fazer o overclock, mas a velocidade de padrão dela aqui é bem baixa. Acima da A320, a gente tem o seguinte, a gente tem essa B450, que está saindo pela bagatela de 313, ainda está na promoção aqui, que se você colocar aqui, por exemplo, R$300, você ainda vai ganhar R$30 off, mais o cupom, então aqui você vai sair ali 250, 240 numa B450. Difícil bater esse preço, não tem muito o que discutir, é uma das melhores opções, porém tem algumas coisas que a gente tem que levar em conta aqui. Apesar da marca ser uma marca que já tem o reconhecimento da Maxon aí, a gente tem só 2 canais de memória, aqui a gente também trabalha com o PCI Express 3.0, as mesmas limitações ali que a gente encontra na A320, por exemplo. Aqui ele suporta velocidades maiores de memória, até 3.200 de overclock. Porém, a gente está falando aqui de uma loja muito nova. A gente está falando de uma loja que foi aberta em fevereiro de 2023. Então tem 2, 3 meses no máximo essa loja. Então essa loja pode estar praticando aí uns preços mais agressivos para poder se posicionar no mercado. Isso é comum, mas é aquela, eu não sou muito fã de pegar a loja pequenininha assim não. O risco de você levar um golpe aí é maior. Então a gente passa para uma outra opção aqui de B450. Aqui a gente tem R$351, aplicando os cupons e tudo mais, a gente vai chegar em 320, talvez 290, pagando aí no boleto. Mesmas coisas aqui, mesmas observações em relação à outra B550, marca também aqui da Soyo, já conhecida aí no mercado, e com um preço excelente. Quando a gente passa para a B550, a gente já chega aqui também na Soyo, e a gente já está aqui falando de R$462, 463 basicamente, uma placa que só tem 2 slots de memória, certo? Mas tem um dissipador um pouquinho maior, mas a gente já está falando de um preço ali maior. E aí a gente tem essa opção da Honda, certo? Que aqui tá saindo 431 nesse anúncio, ou seja, com desconto aí ainda vai sair uns 400 por aí, pagando aí no boleto talvez até uns 390 alguma coisa. E a gente tá falando aqui já de um chipset B550 com PCI Express 4.0 e 4 canais de memória. Quando eu comprei, eu paguei 421, se eu não me engano, já com uns cupons. E aqui a gente está falando de 431 sem cupom. E agora eu já achei a versão preta, para as minhas peças combina mais do que a versão branca. E aqui a gente tem essa versão também, a B550 VH, que
que só tem 2 slots de memória, como as outras, não tem o segundo slot de PCI Express, e que está saindo aqui 372. Eu comprei essa placa aqui com os descontos e pagando no boleto, vai sair para mim por 327. A gente está falando aí de um chipset B550 por R$320, preço de uma A320 comum aí. Bom, então acho que consegui mostrar para vocês aí os pontos fortes dessa placa. Não é a mais barata que a gente tem, mas em termos de custo-benefício ali, quando a gente fala do chipset B550, é sem dúvida uma das mais acessíveis. A gente pode diminuir um pouco o chipset, por exemplo, o B450, e continuar com um desempenho legal ali para os Ryzen, até para o Ryzen 5000, mas a gente já perde a questão ali dos 4 slots de memória, que para mim, que trabalho com edição e tudo mais, é muito importante. Eu gosto bastante de ter bastante memória, de 32 para cima, mas se você só vai jogar, trabalhar coisas leves, escritório, sei lá, mexer na internet e estudar um pouco, 16 GB de memória vai servir para você tranquilamente. Então talvez essa questão dos 4 canais de memória nem te interfira tanto. Mas para quem gosta, para quem faz diferença, essa aqui é uma excelente opção por ter justamente isso. O vídeo de hoje foi esse, mas já chegou aqui para mim o processador, o Ryzen 5600, e eu vou montar ele. Então aproveita e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Se tiver alguma interrogação, alguma exclamação para fazer, pode fazer aí nos comentários. Se quiser só xingar, pode xingar também, não tem problema. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.